Então, meninas, a gente vai dar continuidade hoje, a segunda da quinta palestra, né? Será um ciclo de 5 palestras, para auxiliar vocês no processo de ampliação do repertório para apresentarem os trabalhos que vocês vão apresentar em novembro, né? Então, o Neri, eu já falei para vocês para vocês, o Neri nunca disse o que ele é, mas eu chamo ele de articulador cultural. É uma das pessoas que eu mais admiro no círculo de amizade. Tenho o prazer de conviver com ele e conheço ele de uma atividade que ele desenvolve na cidade de São José, que chama Sarau na Quebrada. Eu conheço o Sarau mais ou menos 1 ano e meio, né? Muitos antes de vidas passadas. A gente conhece de vidas passadas, ele via a gente passar na rua, eu e minhas irmãs, indo para a igreja, ele falava, quero as meninas, tão comportadas. Vocês vão ficar sabendo agora, né? E aí, qual que é a discussão que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma discussão sobre a cultura, né? Por isso que a gente pediu para vocês assistirem no documentário O Rosto no Espelho. Eu estava conversando com a minha irmã, que veio para cá, e eu falei, Kelly, o que é cultura? Que é uma discussão que a gente vai fazer depois. Né? Se a gente olhar para a etimologia da palavra, cultura vem de cultivar, que tem a ver com o cultivo. E aí, conversando com a Kelly, a partir de uma perspectiva não tanto de teoria, mas de observação, né, a partir da etimologia da palavra, cultura vindo do latim cultivare, tem a ver com cultivar, e quando a gente cultiva, só vai dar fruto se a gente cativa, certo? Se a gente tiver uma relação ali com a terra, só vai dar fruto se a gente tiver uma relação com a terra. Então, de certa forma, tem que cativar, vamos dizer assim. Existe uma relação ainda bastante equivocada em relação à cultura, que é entender a cultura como uma dimensão muito ligada à perspectiva eurocêntrica. Cultura como uma manifestação de teatro, ou uma manifestação, às vezes as pessoas entendem, relacionam muito cultura com orquestra sinfônica, mas não qualquer orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica que tenha instrumentos metálicos, de preferência de ouro, e que reluz nossa cabeça de rico. Isso é rico, isso é cultura. E a gente ignora muitas vezes manifestações que não estão tão relacionadas a essa forma de produção no centro. A gente tem discutido isso muito nas aulas, que é a gente perceber o Brasil e as manifestações do Brasil a partir das 3 matrizes que compôs a formação do povo brasileiro, que é a europeia, a portuguesa, a africana e a indígena. Se a gente ignorar as nossas raízes indígena e africana, a gente está negando a nós mesmos. E quando a gente só olha para a matriz europeia, de certa forma a gente está indo contra nós mesmos e comprando o discurso do colonizador. Então, um pouco isso de preâmbulo eu queria fazer. E agora a palavra está com o Neri. Eu acho que a gente poderia fazer uma apresentação muito rápida, para vocês conhecerem. Vocês conhecem o Carlos, gente? O Carlos, ele é aqui desde quando eu era aluna. Ele era antes de eu era 20 anos. 20 anos, né, Carlos? É verdade. É muito importante, é cultural isso também, Não, né? Passar pelas tem pessoas e livros, saber a história delas. Então, falem um pouquinho de vocês, assim, tem rapidinho pra gente ver pessoal. Nome e mais alguma outra coisa que quiser. Bia, começa, Bia. Primeiro chagadinho. Meu nome é Beatriz. Não sei falar. Eu sou a Ingrid. Eu sou Jordana. Jo, você gosta de falar? Vai, tá, eu sou Jordana. Eu tenho uma pequena de 2 aninhos e que é a minha quando eu já não sei. Nas aulas, né, Ju? Ela é uma futura pedagoga. A minha futura pedagoga. Não é cultural, as bebês acompanharem as mães. Mas aqui a gente quebra essa cultura. Essa Mariana. Eu sou a Cauê.
Atualmente eu trabalho numa escola particular, mas trabalhei já na pública. E é muito difícil, é muito diferente os mundos. Quais mundos? Os dois, entre a escola particular e a escola pública. O que acontece uma, que a gente vê que não acontece na outra. Eu sou a Maiane, tenho 21 anos. Ou 22 anos. Eu não me acostumei a falar ainda 22. Sou estagiária numa creche da Prefeitura de Santo André. Que creche mesmo? Sandra Cristina. Meu nome é Vanessa, eu tenho 22 anos. Trabalho com jogos e comecei a trabalhar hoje, trabalhar mesmo. Ir no lugar e trabalhar hoje. Então, é isso. Não, calma. Gil, estudante de pedagogia também. Participo do Massa, né? Que é uma bancada ativista que está se solidificando agora. Sim, com o Neri, com a Isabel também. Muito legal. Muito massa, né? Enfim, agora eu passo para a minha colega. Eu sou Karen, tenho 27 anos. Contaram eu estatística. Os 21 aí das minhas amigas. Sou estagiária, inclusão. Eu sou o Carlos, tá? Eu atuo em movimentos sociais há quase 24 anos. Né? Comecei como grêmio estudantil, né, em 1996 na minha escola, que eu estudava em São Bernardo do Campo. Atualmente atuo também no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Estive recentemente 45 dias lá no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, né? Passando com as 1000 famílias lá, né? Do lado de Campinas. Né? E há 10 anos tem a banca aí do corredor da Papil, né? 10 anos. E em 99 eu era aluno do primeiro ano aqui, vim estudar Ciências Sociais. Sou Nel Davis, artista, acho que seja Nego Davis. Faço poesia, rap, e arrisco fazendo um pouquinho de tudo. E fechado com o Salão da Quebrada, cheguei, a Nery estava andando aí com o Salão da Quebrada no bebê. Eu estou há 7 anos aí na caminhada de história. Meu nome é Isabel, defensora e apaixonada pela escola pública. Meu nome é Kelly, sou a irmã mais velha da Isabel. Sou professora e atualmente estudante de psicologia. Meu nome é Cláudia, tenho qual idade? Bom, estou querendo ser professora. Querendo muito ser jovem. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Meu nome é Lili, tenho 27 anos e atualmente estou desempregada. Boa noite. Eu sou Neri, moro lá no Jardim Santo André, né? Passei praticamente minha vida toda jogando futebol de várzea. Terminei a quarta série com 27 anos, o segundo grau com 35. Bom, como eu cheguei até aqui? Anne, o que é futebol de várzea? Esses campos que tem por aí, não tem? Aí a gente tem os campeonatos, a gente joga. Jogo de bairro? Esses campos que tem por aí, porque geralmente, antigamente, eles ficavam nas margens dos rios, eles ficavam na várzea. Por isso não dá. Você jogou no Colorado, né? Joguei no Colorado do Sul, 7 de setembro. Jogou na aclimação? Na aclimação não, mas joguei contra o Sapatão, contra o Dirceu. Jogou contra o meu pai, fera. Deve ser mais novo. É amigo do Dirceu. Mas deve ser mais novo. Mas ele tá mais novo que eu. Quantos anos você tem? Só pra 62. 52. Onde que tá? 10 anos mesmo, tá ficando? 52. Então, aí,
Bom, a gente é o primeiro CDHU de Santo André, do ABC, né? Então minha mãe, os meus moradores locais lutaram, conseguiram o primeiro CDHU. A partir do CDHU, que são as casinhas onde eu moro, explodiu as moradias populares aqui no ABC, com o CDHU bancando essas moradias em muitos lugares, junto com a urbanização das favelas, construção mesmo pelo município, se expandiu. Durante o nosso tempo lá, a gente passou, né, então, lutando por coisas. Então, era o asfalto, o saneamento básico, o carteiro, gente, porque a carta só ia para casa de uma pessoa, a pessoa às vezes extraviava as cartas, às vezes. Bom, em 95, como Carlos Wellington, eu entrei no segundo grau e lá eu comecei a frequentar o Grêmio. A gente criou o Grêmio União de Força e a gente tinha um fanzine que chamava Macunaímico. Por que Macunaímico? Que tinha a ver com Macunaíma, do Mário de Andrade, que tinha a ver com Macunaíma, que é aquele ser que vai, descobre a sua cultura, conhece a sua cultura e depois transforma ela. Ontem a gente andava pelas ruas, conversando com as pessoas, né? Tinha uma ideia primária, que era política, que estava aquela discussão chata, que a gente não sabia, não tinha ideia, não tinha lido nada, não tinha acesso. Como as pessoas têm mais acesso, têm mais repertório que as outras, porque elas têm mais acesso, porque têm mais oportunidade, porque conseguem viajar, porque conseguem ir para um lugar, conhecer pessoas, trocar informações com outras pessoas, conseguem acessar, tem facilidade na leitura, conseguem discernir muitas coisas que existem no mundo. E outras não, que é o nosso caso, né? Então a gente é filho de nordestino, mora na periferia, nosso bairro é considerado o cordão da miséria, porque é uma grande população lá, e essa grande população, a renda per capita em média é o salário mínimo, mas a gente tem gente que tem até 70 reais, tipo, tem 50 mil pessoas quase no bairro ganhando até 70 reais por mês. Outras ganham até 400 e outras ganham o salário mínimo. Então, e aí, quando você saia para fora, né, saia para fora, encontrava uma menina e falava, no Jardim Santo André, ela já corria. Ou então uma pessoa falava, nossa, você mora num lugar que não tem cultura, que não tem gente educada, que tem gente suja, que não tem... Isso tudo foi passando, né? E a gente foi acumulando todas essas coisas. E aí eu passei, né? Tem alguma coisa errada aqui. Como assim? Minha mãe não tem cultura, minha mãe é nordestina, nasceu em 28, passou por seca, consegue, né? Aprender depois. O método de conservação, que é aquele quando o nordestino faz uma lata, assim, você já souber, você faz uma lata e coloca dentro da farinha o frango e leva para viajar. E ele dura bastante tempo, que é um método de conservação. Como é um método de conservação? Aquele de comer a carne dentro da lata, assim com a banha, que a banha conserva. Porque no interior de São Paulo, os capial entendem disso. Tem capial de novo, né? No interior tem isso. Nós somos quase capial. Não, mas isso é quase capial. A gente está no interior, mas é no interior. E aí, quando eu tinha um problema, assim, eu tinha vício com droga, né, de 89 até 2013. Eu estou fazendo isso porque acho que precisa ser relatado. Em 2003, foi meu último dia, eu já estava de 89 a 2003 no vício, assim, tipo, né. Em 2003, no dia da eleição, eu decidi que é o seguinte, eu tinha que parar porque eu precisava ver aquela mudança. Mas eu não imaginei que era uma mudança tão grande quanto parecia que ia acontecer. Vocês assistiram o rosto do espelho, né? Uhum. Então, mais ou menos, esse mote. Então, para mim, lá no Jardim Santo André, a gente passou a desejar outra coisa, que era entender essa coisa da cultura, entender que tem a cultura, o que esse negócio de cultura, o que a gente eles têm, por que aquela cultura é melhor e a nossa não, por que a nossa não merece ser valorizada e a outra merece ser valorizada, tudo isso a gente foi entender. Quando chegou em mais ou menos em 2008, apareceu aqui em São Caetano uma atividade que era o Ministério da Cultura, era o Ministério da Cultura, o governo do Estado, o governo local municipal de São Caetano, eles estavam fazendo uma palestra que era para que a população da região do ABC escrevesse projetos e enviasse para o Ministério da Cultura para ser ponto de cultura. Bom, aí a gente tinha uma associação lá no bairro, tem, essa associação passou por vários processos, um deles foi esse dos pontos de cultura. Eu peguei o presidente da associação, peguei uma vizinha minha ex-companheira Glaucia, e a gente foi nessa
nessa reunião de Caetano, nós passamos 2 dias lá e eles falando de horticultura, a gente está entendendo, porra, não, porque é difícil de entender. E a gente ficou ali 2 dias e tal, e a gente saiu assim com aquela ideia de fazer, escrever um projeto, mandar para frente, mas a nossa associação ela tem uns pedaços, ela geralmente, ela passou um tempo sendo um espaço para velório, mas lá no comecinho ela era um espaço potente, onde a gente fazia as compras coletivas, o G-Moda fazer compra coletiva, consumo consciente, mas a gente já fazia lá atrás. O pessoal que a gente tinha aqui no ABC, eles faziam muito isso, né? Então tinha um vereador que chamava Nancy, junto com outras pessoas que ainda estavam acessando, que ainda não eram políticos do ABC, eles faziam isso. Então o nosso bairro lá no centro comunitário tinha muito isso. Mas um tempo depois, ele passou a ser um ambiente abandonado e tal. E aí, em 2008, a gente escreveu esse projeto e aí passamos a ser assediados pelos vereadores. Não, deixa aqui que eu pego. É uma coisa que a gente também não compreendia, que era a política de balcão. Né? Eles queriam pegar o nosso projeto e levar diretamente no Ministério da Cultura, que ele conhecia, que ele achava que a gente tinha que ter, porque a gente era um lugar de pobre, de miserável, de... Bom, a gente mandou esse projeto. Fomos contemplados em 2009, aí a gente startou e começou a fazer um monte de atividades, né? Que era a capoeira que há algum tempo passou a existir lá dentro, misturamos com o hip hop e começamos a fazer atividades. Mas no ano de 2010 acontecem 2 coisas importantes na minha vida. Uma é conhecer, foi a Teia Paulista de Pontos de Cultura e a outra foi a Teia Nacional. Na Teia Paulista de Pontos de Cultura eu tive a oportunidade de conhecer muitas daquelas culturas que vocês viram. Parte delas eu conheci na Teia, porque a Teia é o encontro dos pontos de cultura. A partir do edital você faz, acessa, recebe um recurso que era 180 mil, 60 mil por ano, que é irrisório, parece muito, né? Mas é irrisório. É 5 mil por mês e você não estava conseguindo fazer tudo, porque uma visão ainda de carência, você acaba enfiando tudo aqui numa oficina, você quer fazer oficina de todo jeito, pegar o dinheiro e dar R$300 para cada um para trabalhar por mês, e o cara trabalha quase 48 horas por mês para ganhar R$300 por mês, e você faz o negócio, porque você ainda não tem uma mentalidade pronta para isso. Bom, mas nós queremos evitar e ainda faltou um detalhe, né? A gente teve que comprar uns equipamentos e tal, só que a gente não sabia mexer em equipamento nenhum, uma mesa de som desse tamanho, 1000 botões, uma câmera de máquina fotográfica nervosa, um monte de computador, um monte de coisa. Aí eu fui fazer um curso para mexer com som e poder desenvolver. Bom, cheguei, terminei esse curso, fui para a Teia. Na Teia eu me deparei com as expressões que estavam acontecendo no estado que eu não conhecia. Para mim, cultura era o samba da minha quebrada, o futebol de várzea. Não, eu não achava que era, mas depois eu fui entender. Que era o samba, o futebol de várzea e as escolas de samba que eu frequentava às vezes. E esses shows que em Santo André, que todo mundo achava o máximo, e eu também achava o máximo. E foi incrível na minha formação assim, né? Apesar de depois a gente vai entender de uma outra forma, e quando chegar lá eu explico para vocês. Nessa época a gente achava que a cultura era uma coisa para poucos mesmo, né? Eu lembro que as pessoas, puta nele, você está melhorando assim, então. Acho que eu estou melhorando, mas... Então, aí cheguei na Teia, aí tinha o pessoal do João, do Tito Ribeiro, que é em Campinas, que um dia vocês puderem fazer uma visita lá, é incrível. São mulheres que resgataram a história do jogo familiar que acontecia lá. O Tainan, com o TC é um grande mestre da cultura popular. O grande mestre da cultura popular, eles fizeram na internet fora da internet. O TC, ele junto com os moleques da quebrada dele, era um quilombo, lá foi a última cidade a abolir a escravatura. E lá eles fizeram uma internet fora da internet, eles começaram a mapear os quilombos e os quilombos, os remanescentes quilombolas, e começaram a transformar os computadores, usar o software livre. Já ouviu falar em software livre? Já ouviu falar? Software livre é um software não proprietário, as pessoas têm o direito de usufruir e melhorar ele, mudar os códigos. Então existe como o Windows, só que em vez de você comprar, você mesmo pode colaborar com a sua implementação. E aí o PC e mais a galera começaram a fazer os computadores e também começaram a fazer uma articulação com o CEPI para poder levar umas antenas parabólicas para esses lugares, porque essa internet que eles fizeram, ela é online e pode ser offline. Se acabar a internet no mundo, eles têm internet.
E essa galera começou a ir nos quilombolas e levar os computadores, e junto com os quilombolas, os quilombolas tinham que pagar com aprendizado. Então ele levava o computador, levava a linha, e as pessoas aprendiam como trabalhar com software livre, como fazer edição de vídeo, como fazer edição de áudio, como fazer texto, né? E a partir do software livre, esse era o pagamento. Então juntava uma galera daquele quilombola, lá, as juventudes, os mais velhos, e fazia isso. Mas dentro da TEIA eu conheci, por exemplo, os fandangueiros da região litorânea, com a cultura piçara, de alimentação, de artesanato, que artesanato estou falando aqui, mas não é artesanato, é arte, porque você diferencia arte para artesanato, você está fazendo outra coisa. E ainda trata-se muito como uma coisa menor, assim, o artesanato não é uma coisa menor, é tão grande como qualquer outra coisa, e eu falei artesanato para poder. Mas dentro desse todo esse jeito, existiam os pontos de cultura que tinham fanfarras, então tem grupos de fanfarra, grupo de dança, grupo de taiko, que é um negócio japonês. Aí tem o pessoal da comunidade japonesa, Yobá, eles quase todos eles, 99,9% falam japonês, não consegue falar português, uma só que fala, é uma japonesa muito louca, e ela conseguiu levar o maracatu e coco, e eles misturaram toda a cultura japonesa e tal, né, com lá do Yobá, que aliás é uma comunidade que chegou no Brasil, e a primeira coisa que eles fizeram foi um teatro que tinha a ver com a ancestralidade dele japonesa, e existe lá, e é um lugar potente. Bom, enfim, eu conheci um monte de coisas, né? E aí eu saí de lá, né? Puta, nossa, cara, esse monte de coisa, né? Pô, Brasil, São Paulo, né? Já chega, eu estava dominando o mundo, assim. Aí na sequência eu fui para a TEIA Nacional, que é o grande encontro dos pontos de cultura. Aí eu tive a oportunidade de ter contato com quase toda a cultura, ou toda a cultura brasileira. Eu tenho que lembrar que o ministro da Cultura em 2013 era Gilberto Gil. Então, Gilberto Gil, ele deu a possibilidade da gente fazer muita coisa que a gente faz hoje, inclusive o que eu estou fazendo aqui, é possibilitado a partir desse debate da cultura. Então, o Gilberto Gil lutou para se criar o Plano Nacional de Cultura, lutou pela cultura viva, lutou para a melhoria das bibliotecas, lutou por uma infinidade de coisas, porque ele acreditava que tudo tinha que ser compartilhado, inclusive o poder do Ministério da Cultura. É a primeira vez que é o Ministério da Cultura cidadão, que é o Ministério da Cultura do povo. Muitos nichos, e há uma disputa tremenda, porque existem interesses poderosos que são de grupos, pessoas, coletividades, e outros grupos que disputam não só a ideia dos recursos, mas também a ideia de cultura, querem impor, querem colonizar, querem subjugar, querem mostrar que são superiores e tal. Por isso a gente está em roda, não está numa mesa, eu estou numa mesa sentado, uma meia do lado. Acho que essa é a grande potência da cultura. E aí eu fui para a TEIA, né? E na TEIA eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, os índios do Xingu, Xavantes, Aravitis, os índios online que estavam fazendo filme de ficção, com todo o equipamento que eu recebi também, eles também receberam. A gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal do Amazonas, o pessoal do Pará, os carimbós, muitos mestres, né, das marujadas, o pessoal lá desculpa, a TEIA foi em Fortaleza, terra do Patativa da Sareta. Lá no Nordeste, a gente tem Maranhão, os bois, né, e mais os mestres dos bois e outros foguetes que existem lá, que são de origem nordestina, no Nordeste todo. Então, os copas, cirames, maracatus. Aí a gente vinha para a região Centro-Oeste, com as congadas, para o Sudeste, Minas Gerais, né, com as congadas, São Paulo, jongo. Rio de Janeiro também tem jongo, mas... enfim, povos de terreiro do Sul, que são muitos povos de terreiro, parece que não tem negro lá, mas tem, os povos de terreiro lá têm uma articulação forte, e tem a ver com essa coisa da cultura viva, das nossas rodas, das nossas vivências. Enfim, passou-se tudo isso, a gente entrou na cultura viva, começamos a militar pela cultura viva. Em 2014 eu fui fazer um curso de gestão cultural no SESC São Paulo,
2013 eu fui no primeiro encontro de cultura viva comunitária, porque a política brasileira ela também contaminou a América Latina, então ela existe na Costa Rica até a Argentina. Então todos esses países estão tentando implementar a política de cultura viva, porque é uma política que de fato valoriza a diversidade cultural e ela cria outros ambientes para debates, para as redes. Alguém falou em redes dentro da escrita, não lembro quem foi que eu li, que escreveu rede ali, conexão, tinha alguma coisa a ver. Se não naqueles textos lá que você mandou para mim, né? E a gente escreveu isso e tinha muito isso, assim, a gente tinha que se conectar às redes, porque as redes é que dão apoio para a gente poder fazer essas coisas com potência, né? O Estado não faz cultura, o Estado, né, ele sempre teve aquém das possibilidades do povo brasileiro, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Então você não vai deixar de ir para a igreja, você não vai deixar de namorar, você não vai deixar de jogar bola, você não vai deixar de, sei lá, fazer crochê, você não vai deixar de mexer com jogos ou fazer qualquer outra coisa, porque o Estado não está viabilizando. Então você sempre vai ter cultura, porque cultura também é uma necessidade humana, você tem vontade de estar simbolizando sempre, assim, né? Você sente vontade, né? Você tem vontade de dar um presente, você tem vontade de fazer coisas que normalmente a gente não coloca no campo da cultura, assim, né? Aí em 2013 a gente foi para o encontro de cultura comunitária na Bolívia, né? A gente foi descobrir a Bolívia tinha um grande, acho que eu vou contar para vocês, a passagem que é muito louco. A gente tinha um grande compa nosso lá, que é o Ivan Nogares, ele faleceu ano passado, e também foi uma coisa inovadora, né? A Bolívia é um país pequeno, pobre, mas que parece que toda hora vai ter revolução lá. Lá a gente teve um ditador militar chamado Hugo Banzer, ele foi bem pesado, assim, né? Até hoje, se você passar naquelas praças onde tem lá o Cristóvão Colombo, eles têm como tem em São Paulo, tem um lugar em São Paulo que tem uma estátua, um cavaleiro, assim. O Ibirapuera da Praça? Não, não é sei. Acho que é. Então lá também tem. E aí tem umas cidades, né? Nunca mais de Cubanos, e os caras não é igual a gente, que passou a ditadura que todo mundo está em casa. Não, os caras estão lá, combativos, e combatem mesmo Morales também. E aí, não sei se esse La Paz é 4.000 metros de altitude, né? É difícil para respirar lá. E aí a gente foi para La Paz e depois eles falaram assim, vamos para a periferia. A periferia é 4.800 de altura, então eles chamam de real alto. Então se você olhar a cidade, a burguesia fica na parte de baixo e em volta, assim como fosse um estádio de futebol, fica todos pobres. É como aqui, mas se você for para o Jardim Santo você vai ver que nos morros, assim, tem os pobres. Se você for no Rio de Janeiro, nos morros estão os pobres, né? Afastados da cidade, assim, de alguma forma. Então, e lá a gente teve a oportunidade de fazer um grande cortejo, que era descer toda o alto, chegar até o centro de La Paz. Mas antes de chegar o que havia sido combinado é que a gente ia fazer um assalto poético e ia tomar de forma simbólica uma estação ferroviária como grande espaço para o Teatro Trono, que está rolando lá ainda, que é do Ivan Nogares, que é falecido. E junto com a gente tinha muita gente da América Latina, inclusive os mexicanos todos de caveira e tal, porque era bem na semana de comemoração aos mortos. E aí aconteceu uma coisa muito louca com a gente, que eu não imaginei que a gente ia fazer aquilo, né? A gente estava chegando em um determinado local, tinha um cemitério ali. E naquele cemitério, muitos guerrilheiros foram enterrados, o Che Guevara passou por ali, e outros companheiros da luta, mineiros, professores, todos aqueles que lutaram contra o cubanos, contra a ditadura, estavam enterrados lá. E nós fomos lá para frente e o Ivan Nogares, de forma simbólica, convidou todos esses para fazer um assalto simbólico daquele espaço no local. Então, ele foi lá para frente com aquele chapéu dele, uma coisa fantástica, uma coisa surreal. E ele foi lá e convidou o camarada Che Guevara, guerreiros, não sei quem, vem junto com a gente, vamos tomar aquele espaço e tal. E a gente desceu mais lá para baixo, chegamos no espaço, fizemos lá uma cerimônia, tomamos o espaço, depois a gente foi para a Praça Central, que é gigante,
uma pena não ter a foto aqui para vocês verem assim, e a gente tomando toda a cidade assim, todo mundo, e a gente lutava por pressuposto de 0,1% para a cultura viva, pressuposto do orçamento, a cultura que eles falam, né? Sábado foi até falar. Eu não lembrava, foi um orçamento que o cara estava entendendo sexta-feira. Depois eu chego. E aí a gente passou pela cultura viva, né? Em 2014 a gente foi para a Teia da Diversidade, criada, que é uma. Eles tentaram dar uma mudada assim com a Teia da Diversidade, mas no Rio Grande do Norte. E aí a gente passou por lá. A gente frequentou muitas teias aqui no ABC, em São Paulo, nas regiões do litoral. Em 2014 eu também entrei na faculdade de gastronomia. Eu ia fazer gestão em turismo, gestão em turismo, gestão de políticas públicas. Eu estava em casa e falei, não, deixa eu fazer o Enem. Mas, pô, eu não estudei, eu falei, vou fazer o Enem, fiz o Enem, consegui fazer o Enem. E fiquei com uma nota boa e dava tempo para naquela época eu não tinha uma nota muito alta, acho que com 600 e pouco, a nota, a primeira chamada era 700 e pouco, e aí na terceira eu ia. Mas eu falei, puta, mas eu cozinho, não tem nada a ver, eu vou ficar, né, eu cozinho, né, minha filha é outra, eu quero fazer isso. E aí a gente não, eu fui fazer astronomia, né, mas aí cheguei lá, no salão meio briga, né, você imagina, só me briga. Porque quando eu cheguei na faculdade eu achei que era uma coisa, né, aí eu pensei, não, que é isso? Tudo que eu já tinha lido, tudo que eu já tinha visto, eu disse, não, comida é um direito, comida não é um processo estético. Ele pode também ser um processo estético, mas a primeira coisa da comida é o direito à comida. A comida ela é o primeiro passo civilizatório. Aliás, o fogo é o primeiro passo civilizatório e depois a comida. A gente criar, ser sedentário. Então, muita gente não come e muita gente come demais. Então, eu entendia isso. Então, na hora de ficar qualificando, experimenta isso, vê se é bom, não é meu ambiente, não é isso que eu quero. Eu penso que a gente deve discutir como que a gente vai fazer para poder... mudar o currículo da faculdade. Não, mas eu vi, né, com isso, desculpa. Eu só arrumei. O que aconteceu? 42 pessoas não conversaram comigo na sala de aula. Nem o nome do trabalho os caras aceitavam colocar o nome no trabalho. O meu negócio foi surreal, assim, né? Quanto tempo você conseguiu? Foi 2 anos, mas o mais... Não, foi 2 anos que eu estudei. Mas o ápice, assim, foi tipo chegar na sala de aula e estar discutindo com a professora, e a professora chega na... Como é que foi? A discussão era sobre o agronegócio como fala? A agricultura familiar. Então, cheguei na sala de aula, a gente estava fazendo uma discussão sobre isso, aí eu disse, não, o agronegócio mantém tudo, coloca comida. Não, professora, peraí, minha filha, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Quem sustenta toda a alimentação do povo é a agricultura familiar. E aí, aí virou uma bagunça. Você tá louco, você não sabe o que você está falando, é o agronegócio. Deu um intervalo, fui lá no computador, tirei todas as informações que tinha no INCRA, e levei para a sala de aula. Fui lá na frente, falei, tá vendo aqui, feijão, 80% é da agricultura familiar, não sei o que, salada, 70% e tal. A indústria, a agricultura, o agronegócio é 1%. É 1% do negócio. 2%, porque ele é monocultura, ele só trabalha com uma cultura determinada. Na realidade, ele destrói a agricultura familiar. Bom, aí acabou o assunto. Mas aí foi arrumando só confusão. Enfim, aí fui fazer o curso de gestão cultural no SESC, aí fui entender um pouco, quer dizer, fui não, né? Eu participei de uma prova lá, não sei como eles me chamaram, porque eu só arrumei treta também. Porque tinha uma coisa, eu não sei, eu aprendi na rua, não aprendi na escola. E aí eu me deparei com gente que, por exemplo, trabalhou no Ministério da Cultura da França, estava estudando comigo. Gente que, por exemplo, trabalhou no MoMA, um dos maiores museus do mundo que está nos Estados Unidos. Gente que trabalhou em várias secretarias, gerentes. Só tinha eu e mais o Ru, o é acadêmico, mas é da rua. Só tinha eu, a Dani Barros também é acadêmica, mas só tinha eu e o Manteiga. O Manteiga é um presidente de uma escola de samba, e eu que tinha 2º grau, não tinha feito a faculdade. Foi aquela coisa.
coisa assim, né? Tinha hora que teve um dia assim, que a PhD em cultura se levantou e falou: eu sou uma pequena burguesa, eu não sei do que vocês estão falando, eu não vou entrar no debate com vocês porque eu não entendo o que vocês estão falando. Então, beleza, mas não era essa a situação que a gente queria. O que a gente queria mostrar é que é possível olhar para o cara que está na periferia e é possível olhar para o cara que está no que é sinfônico e dizer: esses dois, as oportunidades têm que ser iguais dentro das igualdades deles, não dessa coisa separada. Mas aí eu passei um ano, eles não acreditavam que eu ia fazer meu TCC, no final fiz um TCC não acadêmico, mas poético, então começo com a Lídia Itamaracá, essa ciranda. Essa ciranda aqui, meu Deus. Não, era uma ciranda que eu coloquei, e no final eu coloquei os barracos da cidade. Os barracos da cidade, ninguém mais tem. Mas fui lá, e foi muito engraçado porque eu fui vestido com a camisa com o símbolo internacional do comunismo, e uma pessoa tinha trazido para mim um bibi, que é aquele chapéuzinho de polícia, só que era uma réplica do exército bolchevique. Porque o que estava acontecendo? Eu comecei a pegar as manifestações de 2013 e comecei a fazer as primeiras filmagens, estava começando a entender aquele processo, porque a gente ia filmar lá e a mulher ficava xingando as pessoas, né? E tem uma hora no vídeo que eu xingo a mulher assim, você daí é o fascista, não sei o quê. E eu comecei a pegar. Diploma? Hã? Você tem diploma? Claro que eu tenho. E para lascar mais, eu não paguei o negócio. Não paguei, eu não achei, não dava para me pagar, entendeu? E eu fiz uma vaquinha online, eu paguei 1, 2, 3. Eu falei, não vou pagar mais, não dava, não tinha uma grana para pagar. Ou você me liga. A faculdade de gastronomia? Não. A faculdade de gastronomia eu fiz para a Uni, né, filha? Enfim, aí foi isso. Aí a gente chegou, fez o curso de gestão cultural, não sei o que e tal, e a gente começou, já desenvolveu o Salão na Quebrada, e a gente começou a fazer um debate sobre a cultura, né? Porque a gente entendia que para a pessoa que está na periferia e que não é vista mais como carente, como a gente não acredita nisso, né? A gente não é uma pessoa, a gente é rebelde, incontrolável, a gente não tem o parafuso, e eu acho que, aliás, eu me intitulo professor de forrobodó. O que é um professor de forrobodó? É um cara que desorganiza a bagunça. Imagina. Então é isso. Então sou isso. E aí a gente entendia que era possível discutir de uma outra forma as políticas culturais, discutir a cultura, entender a cultura como um processo nosso mesmo, da nossa quebrada, da nossa família, da nossa ancestralidade. E entender que ela pode subverter e pode mudar as nossas relações e a nossa qualidade de vida dentro das nossas quebradas. E eu passei a fazer essa discussão. Então aí eu fui participar do conselho, então fiquei os últimos 2 anos participando do conselho, sem ser nada, mas indo lá opinar e não sei o quê, e ser chato, e ficar puta que pariu, que coisa, chatão, tá aí de novo. E aí a gente resolveu, agora por último, participar do conselho, e a gente está lá como conselheiro do fundo e do conselho de cultura, porque a gente acredita que o dinheiro e as políticas culturais ela tem que atingir todas as pessoas. Ela tem que sair da centralidade, como, não sei se vocês lembram que eu falei do Macunaíma, né? Então a gente entendeu e está tentando mudar a dinâmica da política cultural. E aí a gente está participando do conselho. E está fazendo um debate incrível e está construindo uma política diferente, assim. É incrível falar que a gente está fazendo isso, mas só vai ser possível alguma mudança se a gente mudar essa cultura política que a gente vive. Cultura política é essa fé em várias políticas que a gente tem, ou políticas boas ou políticas ruins. E aí a gente está lá discutindo no Conselho de Cultura como é que a gente muda essa política. A princípio a gente tem um grupo que tem interesses poderosos que vão lá e chega lá, a filha da classe média, com nome, sobrenome, vai lá e pede o dinheiro, e vai direto na secretária, vai no prefeito, vou dar um dinheiro aí para fazer um negócio, e se der lá o nome dela no Diário Oficial. Só que ela esqueceu que tem eu que olho o Diário Oficial. Aí você está lá, tem uma moça que você deve conhecer, não sei, Carlete. Eu adoro falar dela, porque ela apareceu no Diário Oficial um dia, eu olhei, eu fiz uma atividade por 15 mil reais a pessoa, e ela é uma branca, e ela vai fazer uma oficina de políticas
afirmativas para negros. E eu li lá, vou acompanhar isso. E eu fui acompanhar isso. Eu fui nas quatro aulas dela, não foi ninguém nas 4. Ela recebeu 18 mil reais para não fazer nada durante um mês. E como ela, aconteceu outros nomes, assim, tem nomes que eu não sei o que está acontecendo, mas assim, eu consigo associar a política pública com o nome que está no diário oficial. Bem, e aí agora a gente está ali no conselho, né? E aí a gente está discutindo no conselho o orçamento. Então a gente conseguiu mostrar à prefeitura, com A mais B, que existe uma concentração das políticas e dos recursos da cultura. E elas estão no bairro Jardim, onde a renda per capita é 6 mil reais. Onde mais? Vila Guiomar, Vila Assunção, algumas regiões do outro lado. Mas se você for para o Jardim Santo André, Represa, que está preta, não tem recursos nem políticas e nem espaços. Já no centro tem muitos. A partir disso, nós passamos a querer saber por que isso, né, não está indo, não tem esses recursos. Eles não conseguem explicar, mas aí a gente apareceu o Fundo de Cultura e a gente falou, não, então vamos discutir Fundo de Cultura. A princípio, eles tinham um projeto de 1.000 a 40 mil, então 3 projetos ficaram, que o ano passado foi 150 mil mais ou menos, e aí 4 ou 5 projetos foram aprovados. E eu também estou acompanhando esses projetos. Por exemplo, a gente teve um lá no meu bairro, e uma das características que eu achei engraçada, que não deveria ser aprovado, já por essas características, é assim, ó, eu vou para o Jardim Santo André para levar oficinas de não sei o quê, porque a gente quer tirar as crianças da rua. A função para nós, a função da cultura não é tirar ninguém da rua, a função da cultura não é tirar ninguém das drogas, a função da cultura não é dar prato de comida, não é prato de comida. Então, a função da cultura é poder fazer com que a gente coma de forma em comunhão, todo mundo mais junto, mas não no viés filantrópico, não no viés existencialista. Então, quando você está falando de comida, da boa comida, a comida é para todo mundo, mas tem que ser para todo mundo, não pode ser aquela coisa, bolachinha, Posso problematizar um pouco isso? Por que a função da cultura, na opinião de vocês, não tem uma função assistencialista e filantrópica? Qual é o problema da ação filantrópica? Primeiro está falando de fundo de cultura. Quando a gente fala de fundo de cultura, é o financiamento público que vai para a área da cultura. Então, se a gente for olhar o setor da educação, o setor da educação ele tem um ganho muito interessante que chama vinculação de recursos. 18% do que a União arrecada tem que ir para a educação. E 25% do que o município arrecada tem que ir para a educação. Então, historicamente, né, a gente tem uma vinculação de recursos desde de uma Constituição Federal que, inclusive, é anterior a 88. Isso garante políticas públicas para a educação. Quando o Neri me mandou um projeto do Fundo de Cultura, que é 350 mil reais, né, Neri? Que 350 mil reais para financiar projetos de cultura em Santo André, uma cidade. É um dinheiro muito... Eu chamo de miséria, né? Eu chamo de miséria. Mas aí, o que a escrita, né, do projeto que o Neri está articulando destaca? Né? Porque o que ele vem dialogando e vem problematizando? Que muito do que se tem de financiamento da cultura vai para aquilo que se entende ser cultura. Teatro, orquestra sinfônica, né? E o que é muito inovador naquilo que ele traz enquanto fundo de cultura? Por exemplo, um dos financiamentos é para pagar griots das periferias. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Neri, desse projeto enquanto financiamento, o que ele promove que é diferente desse jeito eurocêntrico de pensar e de fazer a cultura? Então, apesar que eu não estava pensando desse jeito, né? Você que falou assim, mas é interessante. Mas, qual era o nosso problema? Que o dinheiro não chegava na periferia. Não chega. Ele só chega assim. Tem gente que gosta de salvar as pessoas pela religião, não tem? Tem pessoas que gostam de salvar pela cultura. Nem a cultura, nem a religião. A religião eu não sei porque fica aquela coisa assim, como eu não quero me envolver, mas fica aquela coisa de salvamento, assim, de salvação, de livramento. Né? Então, vou só fazer
aqui, tem a ver com a pergunta que eu tinha feito e me perdi. Por que a filantropia e a caridade, ela, né, a dimensão assistencialista em relação ao outro é problemática? Por que é problemática? Essa pergunta não é boa para o Jordano, essa pergunta que eu estou fazendo, porque eu já estou dizendo que assistencialismo é problemático. Por que é problemático? Estou dizendo que é problemático. Em relação à cultura, né? Em relação a tudo. Em tudo. Ela lembra quando eu comecei que eu falei, meu bairro é problema miséria e tal? É porque o olhar da classe média, das pessoas do Estado, é que a gente é sempre carente. E na realidade, carente é todo mundo. E a gente tem carências diferentes. No meu caso, é econômica. Econômica. Então, e assim, e também tem essa ideia que as culturas que estão à margem, elas não podem viver de cultura. Só quem pode viver de cultura é a galera da OSESP, é a galera do Tomiopaq, é a galera do Itaú, é a galera da Banda Sinfônica, são os grandes atores, são os grandes músicos que podem viver de cultura. E aí, acho que de certa forma, faz as pessoas acreditarem nisso. Isso. E os centros de cultura estão para isso, para trazer as pessoas para a cultura delas. Isso. Eu acho que você fala de uma forma sutil assim, quando você põe a cultura de um caráter assistencialista, de uma forma sutil que você está levando a sua cultura para ela. E você exclui que a pessoa tem a cultura dela. Então você fala uma caridade. Não existe caridade de cultura. O que é caridade de cultura? Eu vou dar minha cultura, vou levar minha cultura como uma forma de caridade. Como se ela não tivesse caridade, como não tivesse a cultura dela. Você anula o que aquela pessoa fez. Silencia a identidade do outro. Então. Ela, né, mas não tem nada para buscar. Não tem nada para buscar. Ele chegou aqui, os caras penteavam o cabelo com o galho da árvore, aí ele deu o pente, jogou fora o galho, ele tinha água para ver a sua face e ele deu o espelho. Aí já podemos sujar o rio, estragar o rio, enfim. E aí a gente está tentando mudar essa relação, e essa relação é muito complexa de ser mudada, porque nem os artistas, nem as pessoas, tem pessoas que já estão condicionadas a isso. A gente chama, tem muitos que são caçadores de edital, que são aquele pessoal que tem um grupo pequeno, mas já tem uma coisa, é como uma indústria, assim, já tem o cara que fala o judiciário, que consegue formatar o projeto, que entregar, fazer as coisas, e a gente também tem que combater isso. Eu aprendi que cultura não é uma área, como disse Isabel, ou cultura é dimensão. Cultura é dimensão humana. Sem a cultura a gente não ia conhecer, a gente não ia as coisas, a gente não iria falar, a gente não iria andar, a gente tem a dimensão natural e a dimensão cultural. Não trabalha a questão natural em oposição à natureza em oposição à cultura, ou cultura em oposição à natureza. Eu acho que elas são juntas, nós estão dentro da gente, né? A gente tem a coisa instintiva, mas tem a questão cultural, que a gente assimila as coisas, entende as coisas, fala, cozinha, anda, pega, tem sentido de direção animal, né? O animal até tem algumas coisas assim, e simboliza. E aí no fundo de cultura a gente pensou o seguinte, a gente tinha uma discussão nossa dizendo, olha, eu acho que ele tem que ir de fato para o 50% de periferia. Mas a gente acha que esse 50%, quando for periferia, e são muitas periferias, esse periferia no centro também, não sei se vocês entendem assim. Né? Mas a gente entende que os territórios estão além daquela questão do espaço geográfico, né? São espaços de cultura, espaços econômicos e... esqueci o outro. Social? Não. Político, perdão. E aí a gente optou por fazer uma discussão. Então é o seguinte, qual é o problema dos artistas? Os artistas, praticamente com os fomentos, destruíram a economia da cultura. Então a gente não tem consumidores da cultura dos pequenos aspectos da cultura. Então, quer dizer,
R$350 para assistir o Roger Waters, a sua família inteira, gastar numa noite 5 pau, e não vai num show de um amigo seu, num lugar, e quando você vai lá, puta, a cerveja custa R$4, não vou pagar o ingresso, não, liga pro cara e fala, pô, devolveu um VIP para mim. Então, assim, e ele também já está condicionado à questão. Então o que a gente pensou? A gente pensou que tinha que ter uma linha lá, que era para os espaços culturais que tem coisas autorais. Uma coisa também, a gente está dizendo aqui, ó, a gente é contra o cover, principalmente da cidade, porque tem uma produção nova acontecendo, e essa produção ela não vem à tona justamente porque o cover, e o Estado não pode viabilizar o cover, não é função do Estado ficar pagando lá para o cara ficar cantando Elvis Presley a vida inteira, cantando Roberto Carlos, cantando, isso já, existem outras possibilidades, mas existem outras possibilidades também, né, em outros aspectos, o teatro, da música, da comida, né. Eu esqueci de inserir aqui as bebedeiras, as rezadeiras, parteiros, gerveiros, todos os outros grupos precisavam estar inseridos, né? Mas ter um espaço cultural que vai ter um dinheiro ali durante 5 a 10 meses para ele ter o dinheiro mínimo para ele bancar aquela ação que já existe lá dentro daquele espaço dele, então ele vai ter um cachê mínimo para pagar para o cara e ele ainda pode explorar o ingresso para casa, para que ele possa usufruir. Então a gente pensou em movimentar, criar a nossa pequena rede de espaços culturais que vão fazer com que a nossa produção aconteça e eles pelo menos passem um ano aí recebendo cachê. Primeiro 5 espaços ser assim, e ser de múltiplas linguagens, atingir a diversidade cultural, então pode ser um monte de coisa, inclusive um encontro de gente para fazer com que, esqueci o nome, é o encontro que as pessoas fazem para poder instalar o software livre, por exemplo, na Est, alguma coisa que chama, mas eles fazem um encontro. Então pode ser um monte de coisa, então um encontro de idosos pode ser viabilizado por um espaço desse, e elas receberem uma grana lá que elas podem fazer outra coisa, além de pode comprar comida, pode fazer qualquer coisa com aquele dinheiro. Então a gente pensou nisso. Aí a gente pensou numa outra linha, que aí são para os grupos, pessoas que também tem, alguns podem ter a ver com a arte, que são para finalizar projetos, produtos. Então o cara pode finalizar um livro, pode fazer várias coisas com os recursos. A outra linha são para os coletivos da cidade, que são muitos, que também vão usufruir, e uma linha, a princípio, com as pessoas da tradição da cultura andreense, né, e que vão poder também estar dentro das escolas, ou estar nos bairros, ou estar nas casas, contando as histórias da cidade, levando a memória da gente, trazendo as tretas que aconteciam antigamente, o racismo, né, como tinha os amigos nossos que iam no clube no 1º de maio, e aí quando eles iam lá nos anos 60, nos anos 70, quando eles chegavam assim, porque eles eram tudo negro, aqui da Vivaldi, do Bom Pastor, a banda e o público saía fora. E acontecia várias vezes isso. Até que um dia chegaram mais cedo e bateram em todo mundo e falaram, se sair fora, vão apanhar de novo. Bateram na banda, bateram nos caras e aí eles faziam vacinhas. Eles chegavam antes, aí ninguém saía, ficava todo mundo com medo, então ficava todo mundo lá na festa, e a festa terminava, aí começava. E várias coisas, né? E tem várias histórias. Então tem muita gente que conhece muita história legal do Santo André. Ontem eu conheci o seu Vitório, que é um senhor que jogou num time chamado Anané, que nem existe mais, ele está com 75 anos, ele é muito louco, a filha dele é muito louca, a mulher dele é muito louca, eles vieram tretando lá do hospital que eu peguei no Uber, e eles vieram tretando até em casa, e eles ficam estressados, nervo ciático, e foi engraçado, mas eu peguei lá o nome dele, tirei uma foto com ele, depois vou contar a história. Então, e aí a gente está tentando mudar essa relação. Mas eu acho que o mais interessante para a gente mudar essa relação é fazer com que as pessoas entendam que a cultura está na vida delas, que elas são uma cultura. Né? Não sou eu, Deria, a cultura, ou Gabs, ou Roberto Carlos, todo mundo é da cultura. Todo mundo está na cultura, todo mundo está inserido na cultura. Né? Todo mundo tem a possibilidade de simbolizar, todo mundo quer simbolizar, aliás. Simboliza de alguma forma. O que é simbolizar a cultura? Hã? O que é simbolizar a cultura? É uma capacidade que é inerente ao humano, né? Todo humano sente necessidade de simbolizar. Por exemplo, dar um abraço, beijar, namorar, jogar, fazer uma escultura, fazer um livro. É transformar o seu sentimento em alguma coisa. Então, todo ser humano tem capacidade de transformar o seu sentimento em alguma coisa. Dar uma porrada. Então, todo ser humano simboliza. Né? Então, dar uma porrada é o símbolo da raiva? Isso. O abraço é o símbolo do afeto? Não, mas é que eu estou usando só como simbolizar, não estou dizendo. Não está classificando.
Com aquela dos mexicanos, né, que eles vestem aquela máscara, é a cultura deles, né? Aquela luta deles. Ah, sim. É uma cultura. Mas não, faz parte, é uma telequete deles. Mas é assim, todo ser humano tem capacidade de simbolizar e procura simbolizar. E pensando em tudo isso, a gente faz essa discussão da cidade, mas a gente gostaria que as pessoas também entendessem que esse processo é importante, que as pessoas pleiteassem os recursos da cultura, que o dinheiro da cultura fosse para todas as pessoas. Então, eu queria falar disso aí também. Desculpa te cortar, mas aí você falou uma coisa que eu acho interessante trazer um pouco para a linguagem da pedagogia, né? Voltando à questão do assistencialismo, qual é o problema do assistencialismo? Já contei essa história para vocês, acho que é importante recontar. Um aluno da escola de governo teve uma formatura e os alunos da escola de governo eles tinham recursos, eram alunos que financeiramente tinham mais condições, vamos dizer assim. E aí a gente tem a formatura e ele fala, vou levar esses docinhos ou esses salgados para um morador de rua que ficava lá embaixo. Morava na rua, pessoa em situação de rua. Quando ele vai até a pessoa, numa condição assistencialista, ele pergunta, ele não pergunta, ele fala, ó, vim trazer isso para você, uma bandejinha com patê, com várias bolachinhas, salgadinhas diferentes. Aí ele pega a bolacha salgada e a manteiga e recusa todo o resto. A pessoa sobe revoltada e fala, a gente quer fazer o bem, e a pessoa não aceita. Revoltadíssima, chateada, triste. Eu ia ganhar meu pedacinho, meu terreninho no céu, mas não ganhei, porque ele recusou o meu bolinho, alguma coisa assim, né? Eu quero que o Neri fale também daqui a pouquinho. Neri, a gente tem até 10h30, né? Porque nós vamos embora, eu queria que vocês continuassem aqui de discussão. Mas assim, o assistencialismo nega o outro. Eu sou superior, eu tenho e eu ofereço. Então eu quero que o Neri também fale um pouco disso, porque na discussão que a gente sempre faz, ele fala que cultura é educar para a alteridade. A alteridade está muito ligada ao reconhecimento do outro, como ser humano, como uma pessoa que simboliza assim como eu, mas simboliza de forma diferente. Então isso é uma coisa que eu queria problematizar em relação ao assistencialismo. Reparem, todo assistencialismo é uma pessoa que tem mais condição, que vai levar a sopa. Eu sou tão bonzinho, olha, eu sou bonzinho, eu vou levar essa manda para esse pobre. Esse pobre tem história. Isso é o relação ao assistencialismo. Que a gente não problematiza e que na escola está cheia. As professoras que não são agressivas com a classe popular, a maioria são assistencialistas. Estão fazendo bem com as crianças pobres, né? Ponto. O segundo ponto, quando o Neri traz a discussão de disputar os editais de cultura, o que ele diz? Que tem um grupo que tem acesso à forma como se escreve o edital de cultura. E a gente está aqui. O que isso quer dizer? Quando a gente assistiu às questões dos indígenas, lembra quando a gente falou da importância deles terem acesso aos códigos da cultura do branco? Porque o indígena hoje só consegue demarcar a terra se eles tiverem acesso à cultura do branco. Se eles souberem acessar FUNAI e os espaços de poder, inclusive tendo acesso à língua portuguesa para poder se comunicar. Então, quando a gente fala de ocupar os espaços do poder, a gente também tem que ter acesso, tem que ter, de certa forma, um conhecimento para poder ocupar os espaços de escuta. Tipo, saber tem a ver com isso também. Tem que. Porém, não se submeter. Eu sou melhor do que eu falo inglês, né? Mas eu falo a língua portuguesa para poder lutar contra a língua portuguesa. Não se americanizar, é só. Não se americanizar. Então era uma discussão que eu achei importante a gente trazer, porque é uma discussão que a gente sempre faz na sala, esses dois pontos. Então, só uma verdade do assistencialismo, sim, só uma questão. É que o assistencialismo também, ele não pensa, por exemplo, que aquela pessoa que está na rua ali, né, tem mais imóveis vazios, seja prédios abandonados e casas também, do que gente na rua. Tem mais imóveis vazios e prédios abandonados do que gente pagando aluguel, inclusive. Todo mundo que paga aluguel e que mora na rua, daria para morar
E ainda se sobrar casas ainda, se colocar essa pessoa para dentro dos imóveis. E o assistente não quer pensar nisso, não quer pensar. Eu acho que só dando a sopa ali vai ser a salvação, na verdade não é. Se tiver a salvação religiosa, é o sujeito pensar profundamente a sociedade onde vive, o mundo onde vive, como Jesus pensava, por exemplo. Tanta gente sem casa, tanta casa sem gente. Ele não quer pensar isso, só quer levar a sopa e acabou. Assim. Só isso me salva, e não é verdade, né? Não tem... E na verdade todo mundo poderia se juntar e construir políticas públicas, como no caso da Cultura Viva, ou políticas o Gilberto Gil chamou isso de banho antropológico, que era uma estratégia aos pontos vitais, e também chamou política de potência, né? Antes o Estado havia gente só como réis, e ele passa a reconhecer a gente como potência, né? Então ele conhece aquelas pessoas, ou aqueles grupos, aquelas que estão lá incitados já desenvolvendo uma ação em determinada região e tem que ser valorizado com melhor. Por exemplo, eu já não acho que deve ir essas oficinas que são corriqueiras, música, dança, cabeleireiro, neném, eu já acho que as pessoas têm que estar dominando os drones, dominando o software livre mesmo, fazendo mapa de voo de drone, sendo mecânico de drone, essas coisas que a gente está pensando para a gente que está na periferia, né? Que são possibilidades novas e potentes. Então, quando a gente está falando da cultura, quando a gente está falando de assistencialismo, a gente está falando de coisas que não são horizontais, são verticais, de cima para baixo, né? E a gente aprendeu que na cultura as coisas têm que ser de baixo para cima, né? A gente tem que construir junto. Então, as pessoas que estão participando da política cultural, pleiteando a política cultural, elas vão estar pleiteando possibilidade para os de baixo, para os mais fracos, para os mais pobres. Então, é uma luta incessante, né? Ao invés de eu dar sopa, eu luto para que o cara tenha o dinheiro para ele fazer a sopa. Eu não luto para que o cara receba a sopa de forma, mas eu luto para que ele tenha dinheiro, ou que ele tenha uma política que vai distribuir legumes para ele fazer sopa, para ele distribuir fogãozinho para fazer sopa, para ele distribuir casa para ele morar dentro, né? Porque não dá para falar. E eu até fiz uma brincadeira essa semana dizendo, o cara que tem casa tem cultura, não. O cara que não tem comida tem cultura, não. O cara que tem acesso às políticas não tem cultura. E não dá para ter cultura sem as políticas. É necessário. A classe média, os mais ricos, os mais estudados, os que têm acesso, têm que lutar para que os de baixo acessem as políticas, porque só assim. Porque a grande questão da política cultural ela vai incidir em cima de você e você vai se rebelar, e você vai sair daquele lugar estático que você está. Você não vai mais aceitar a minha opinião como verdade, não é toda a verdade, e talvez não seja nunca a verdade. O que a cultura, né, hoje fala, né? O que eu entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das concepções acadêmicas ou dos ritos e da liturgia de uma suposta classe artística e intelectual. Cultura, como alguém já disse, não é apenas uma espécie de ignorância que distingue os estudiosos, nem somente o que se produz no âmbito das formas canonizadas pelos códigos ocidental, com suas hierarquias suspeitas. Do mesmo modo, ninguém aqui vai me ouvir falar, vai ouvir pronunciar a palavra folclore. Os vínculos entre o conceito erudito de cultura, de folclore e a discriminação cultural são mais do que estreitos, são íntimos. Folclore é tudo aquilo que, não se enquadrando por sua antiguidade no panorama da cultura de massa, é produzido por gente inculta, por primitivos contemporâneos, como uma espécie de enclave simbólico, historicamente atrasado no mundo atual. Os ensinamentos da Lina Bombardi, você já falou no Sesc Pompeia, ela que fez aquilo lá, ela seria a tia-avó ou a avó tataravó do Caída dele. Me preveniram definitivamente contra essa armadilha. Não existe folclore, não existe a cultura, porque até 2003 tinha um monte de placa ali do Ministério da Cultura dizendo folclore. A gente falou, tira tudo, e a gente não pronuncia mais essa palavra dentro do Ministério da Cultura. Perfeito. Aí vamos lá, cultura como tudo aquilo que no uso de qualquer coisa se manifesta para além do mero valor do uso. Cultura como aquilo que em cada objeto que produzimos transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como um conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso do nosso jeito. Dessa perspectiva, as ações do Ministério da Cultura, que era o Ministério da Cultura,
deverão ser entendidas como exercício de antropologia aplicável. O Ministério da Cultura deve ser como uma luz que revela no passado e no presente as coisas e os signos que fizeram e fazem do Brasil o Brasil. Assim, o selo da cultura, o foco da cultura será colocado em todos os aspectos que revelem e expressem para que possamos tecer o fio que os une. Não cabe ao Estado fazer cultura, já falei, o Estado não faz cultura, mas sim criar condições de acesso, que são essas formas de fomento, de acesso universal aos bens simbólicos. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim proporcionar condições necessárias para a criação e produção de bens culturais, sejam eles artefatos ou metefatos. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade, porque o acesso à cultura é o direito básico de cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida no meio ambiente saudável, porque ao investir das condições de criação e produção, estaremos tomando uma iniciativa de consequências imprevisíveis, que são os pontos de cultura, mas certamente brilhantes e profundas, já que muito além do que permitiam as condições educacionais, sociais e econômicas da nossa existência. Na verdade, o Estado nunca esteve à altura do fazer do nosso povo, nos mais variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira e dessa nossa capacidade de simbolizar. Eu leio isso aí sempre, sim, o discurso de Costa, que está na internet. Eu lembro que ele cada vez ele afirma mais, ele reafirma aquilo que eu sou e o que eu quero ser, assim, sabe? Eu vou brigar com todo mundo mesmo, mas eu não abro mão dos recursos que vão para minha quebrada. Eu acho que a classe média, ela perde um tempo gigantesco querendo polícia, querendo não sei o quê, e sempre essa coisa da segurança. Eu acho que quanto menos distribuição de renda, mais insegurança, quanto menos dinheiro para a cultura, mais insegurança, quanto mais a educação deficitária, mais insegurança. Então a gente tem que apostar na questão da cultura, a gente tem que apostar na questão da distribuição de renda, e eu não falo de distribuição de renda como alguns ainda dizem, assim, mais igual, estou dizendo de distribuição de renda igual. Não dá para ser, não dá para haver essa diferença muito gigantesca, que são elas que levam a gente a essa condição, né? E o campo da cultura é aquele campo onde a gente está aqui. Se aqui não tivesse cultura, a gente provavelmente estava se matando já. O que eu estou falando aqui seria uma coisa intransigente, se a gente nem postar. E a gente fez uma ação, mas não temos aqui o áudio, não vai ficar legal, né? E aí, só para vocês entenderem um pouco, a gente fez uma ação para a prefeitura e foi muito louco, assim, né? Que a gente colocou a galera da quebrada mesmo para fazer. A gente fez, assim, foi bem legal, assim, foi um negócio incrível. Aqui era um lixo, né? Todo mundo joga entulho aqui, nos Deus dará, muito nóia, muito drogado, né? Tinha muitas pessoas até que tinham medo de passar nessa viela. Hoje já tá um espetáculo já, né? Está tentando desenvolver uma coisa que é melhorar a nossa qualidade de vida onde a gente mora, né? Ver as pessoas felizes porque o espaço onde elas passam tem luz e tem segurança pública sem ter polícia. Tem beleza a partir dos grafite, mas também tem beleza da criança que olha para o grafite. Então, quer dizer, a gente tem só seguido o mote do Cultura Viva, dos pontos de cultura. Acho que essa é a grande possibilidade nossa, é de fazer coisas juntos, se unir para melhorar a nossa qualidade de vida. Assim. É a primeira vez desse movimento que esteve aqui e melhorou muito, né? E eu quero que esteja mais movimento assim para melhorar cada vez mais, né? Volta essa fita para um passado recente, chacina da Candelária, morreu criança inocente. Comecei a fazer rap, eu tomei esse vulgo de Nego Dabs.
E continua até hoje. Aqui no Brasil é assim, é sempre igual. Eu vim contemplar o fortalecimento na quebrada, ver o trampo sendo acabado. É isso que eu vim fazer aqui hoje, me divertir. Tendo aqui numa viela onde chega todo mundo, vai colorindo, vai procurando cada um deixar a sua arte, fica algo bonito, né? E outra, todos os moradores que vê algo diferente, porque não é todo mundo que tem um contato, né? Tem crianças que não sabem nem o que é, tem aquela curiosidade de ver a tinta, de ver ali o desenho surgindo, a construção do desenho, então eu acredito que é muito importante. Eu acredito que o grafite é uma ferramenta de transformação, né? Isso aí é um trabalho maravilhoso, que há muitos anos que eu estou aqui e eu nunca vi isso aí. A primeira vez, e aí o pessoal estão gostando, todo o pessoal que passou aqui estão gostando, estão achando muito bonito o trabalho. A Prefeitura, a Secretaria de Cultura tem um negócio que chama ação territorial, e essa ação territorial tem feito o quê? Mandado para as periferias ou para os territórios orçamento e políticas, e essas políticas culminam em ações como essa de hoje, que é uma ação que tem outras coisas programadas, então por isso programática. Então, quer dizer, lá na frente a gente vai estar fazendo uma feira, aqui nesse local, a gente vai estar desenvolvendo outras ações que aí passa a ser ações autônomas, parte da gente. Então a feira vai ser uma ação da gente, com parceria ou não da prefeitura a gente vai desenvolver, mas é isso que a gente vem construindo dentro desse processo, que é esse evento de hoje. Na realidade esse evento é mote para uma coisa maior, que é para que a gente consiga contaminar as outras periferias com essa ideia do fazer cultural, da ideia da cultura de outro modelo, desses novos modelos que pipocam em vários cantos da cultura. O pessoal tem que entender, só vai desenvolver o país na educação. Com educação, cultura, saúde, respeito ao outro. Então aí foi uma parceria com a Guga. Mas esse tiozinho aí, ele é bem reaço, assim, né? Mas assim, quando aconteceu a ação, ele se transformou numa outra pessoa, assim. Entendeu? Aí ele começou a colocar e falar, não, isso aí tem que acontecer direto. E a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa que ainda, colocar a galera da quebrada mesmo para trampar. A prefeitura foi lá e, assim, eles falaram, não, vamos dar um dinheiro para vocês vão fazer um negócio, e afinal o dinheiro não aconteceu do jeito que esperava, né? Mas assim, a gente chamou a galera mesmo, o Dabs, o Pi, os outros caras, começaram a ir nos vizinhos, falar que ia ter atividade, pedir para liberar um muro, e eles mesmo com a coletividade que eles têm no bairro, eles começaram a envolver a galera, e a galera foi não legal, aí pediram o espaço de uma casa para usar, e pediram não sei o que, aí começaram não sei o que. Quando foi ver, estava toda a comunidade envolvida, né? Só das lâmpadas lá, o pessoal pirou assim, falou, nossa, não tem lâmpada nova, todo mundo já, né? Começou a ter uma outra ação. Obviamente, isso é só uma ação, isso é uma coisa muito embrionária, uma coisa que ainda as pessoas não entendem que é importante, a cultura, as pessoas não entendem que é importante ainda, e talvez vai demorar muito tempo para entender a importância da cultura para nós, principalmente para a gente que vem do movimento estudantil, principalmente para a gente que mora na periferia e no site lá, né? Eu passo minha vida toda lá e meus valores estão lá, aprendi com a galera de lá, e acho que é isso, assim. Boa noite.